Fala galera, vamos continuar aqui nosso curso de Unity. Hoje a gente vai falar sobre materiais, tá? Tô aqui com a cena que a gente instalou no último vídeo aí, né, de Asset Store. E aí a gente vai começar a dar uma brincada aqui com alguns materiais para a gente conseguir entender como é que funciona essa parte de materiais e tudo mais. Aqui a gente pode perceber que existem vários materiais que vieram no projeto, né? Esse material do chão aqui, ó, Grid Blue e tudo mais. E aí a gente vai começar a brincar como se a gente estivesse fazendo um leveling, tá? Eu vou explicar para vocês a criação do zero aqui de um material que a gente vai utilizar aqui para poder colocar, por exemplo, parede e chão aqui e tudo mais. E aí mais para frente a gente vai conseguir montar um leveling, né, de excelência e o leveling próximo do que a gente está utilizando lá no TOS, né? Então vamos lá. Aqui na parte de materiais, eu vou criar um material novo aqui, né? Que eu vou colocar, chamar de Rock, ok? Esse material aqui, ele é criado com o Lit padrão, né? E aqui eu vou colocar esse material aqui, por exemplo, tá? Então ele tá todo branquinho e tudo mais. E aí como é que a gente faz? A gente tem a opção, né? Como eu já tinha falado no outro vídeo, né? A gente consegue mexer na cor do material aqui, só que é uma cor sólida, né? Eu não quero uma cor sólida, eu quero um material de fato que pareça uma pedra, por exemplo, e tudo mais. Como é que a gente precisa fazer então? A gente vai precisar criar a superfície, né? Então perceba que aqui no canto ele tem várias opções aqui, ó, de base, map, metallic, normal, weight, occlusion e tal. O que a gente vai precisar para poder criar o nosso material? A gente vai precisar das texturas, ok? O que são texturas no final do processo? São imagens. Aqui eu estou acessando um site chamado textures.com, ok? Então vocês podem acessar aí, ó, textures.com, ok? Aqui a gente tem uma série de texturas que a gente pode baixar gratuitamente, tá? É só fazer um cadastro aí no site e a gente consegue, por exemplo, baixar essa textura super legal aqui. Então, ó, gratuitamente o login, quando a gente faz o cadastro, a gente consegue alguns créditos nessa plataforma. Caso você queira uma textura mais bem feita, né, em 4K, em 8K, aí, você precisa ser o Premium aí e tudo mais. Tem vários sites iguais a isso, tá? Eu só tô mostrando um deles. Tem um super famoso chamado Substance Painter aí, ó, Substance da Adobe 3D, também que tem várias texturas que você pode baixar e tudo mais, né? Aqui eles mostram várias texturas e você pode escolher qualquer uma dessas ferramentas aí para poder baixar suas texturas, né? Então aqui a gente tem várias texturas legais aqui também, ó, tá vendo? E essas texturas aqui a gente vai utilizar para criar o nosso material, ok? Então aqui eu vou criar uma conta aqui que eu não tenho conta, né? Então aqui ele tá pedindo montanhas, 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 montanhas. Vou criar aqui uma conta. Tá pedindo para verificar meu e-mail, tudo mais. Bom, ativei aqui pelo meu e-mail. Então aqui ó, tenho uma conta free e eu tenho 15 créditos pelo visto aqui, né? Então eu quero baixar uma textura de como se fosse pedra, né? Essa textura aqui ela é bem legal para chão, ó. Mas eu vou pegar uma aqui, essa aqui, por exemplo. Esse aqui é como se fosse um cascalhozinho. Enfim, eu não vou ficar perdendo muito tempo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, o wall, concreto. Concreto aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, essa textura aqui, parece bacana. Se fosse uma parede de concreto, né? Então aqui eu vou baixar, ó. A gente vai precisar do albedo, né? O normal map, que é esse azulzinho aqui, né? Tem algumas outras partes aqui. Vamos baixando e vamos entendendo cada um desses, né? Então aqui ele vai me perguntar aonde que eu quero salvar. Eu venho aqui no meu projeto, na parte de assets, tá? Eu vou criar
aqui um diretório chamado Textures. E aqui dentro eu vou criar aqui, ó, wall de parede, né? E aí, beleza, eu vou salvar aqui. Primeiro eu vou salvar o albedo e vou salvar o normal map só pra gente ver, tá? Depois a gente vai criando mais e ele vai comendo meus créditos aqui. Então, depois que eu salvei essas duas texturas aqui, o Unity ele já carregou pra mim, né? E aqui eu vou chamar aqui, ó, dentro do meu material, eu vou simplesmente arrastar aqui o albedo para base map, ok? Então a gente já consegue ver o nossa paredinha, só que legal. E aí a gente também vai adicionar aqui o normal map aqui embaixo, ó, normal map, beleza? E aqui na textura do normal map, eu tenho que vir aqui e botar que ele é o normal map e mando aplicar, né? Novamente, eu cliquei aqui na textura, cliquei aqui em Texture Type, botei Normal Map e mandei aplicar. E aí vocês percebem o seguinte, ó. Nossa paredinha, ela já tem uma rugosidadezinha, né, e tudo mais. A gente até consegue mexer aqui no Metallic, por exemplo, deixar o elemento mais metálico, né, se fosse o caso, mas nesse caso a gente não vai deixar. E aqui o brilho do negócio, né, se a gente quer mais brilhoso ou não e tal. Só com essas duas texturas a gente já consegue uma impressão bacana, né? Já consegue uma paredinha bacana e tudo mais. Já tá bem diferente do que tava antes, né? Então aqui, ó, eu consigo pegar aqui na escadinha também, ó. Jogar aqui. Aqui na outra escadinha aqui também eu consigo jogar, né? Enfim. Aí agora eu vou... Deixa eu ver aqui esse chão. O que é esse chão? Esse chão é um groundzinho normal, né? Agora eu vou pegar meus créditos ali e vou comprar aquele outro que eu tava olhando ali no começo, né? Que eu já tenho umas texturinhas de pedra e tudo mais. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui eu achei bonitão, ó. Vou botar aqui. Aqui eu vou criar um outro diretório chamado ground, tá? E aqui eu vou salvar. Eu vou salvar aqui o normal map. E eu vou salvar o occlusion também, né? O occlusion ele pode servir como máscara. Enfim, eu vou baixar só esses três aqui por enquanto, tá? E aqui no ground, eu tinha criado esse ground, né? Agora eu vou criar um outro ground aqui. Chamado ground rock, sei lá, tá? Vou jogar aqui embaixo, aqui nesse azulzinho. Por que tem tanta coisa me impedindo aqui, cara? Cadê o ground? Ground aqui. Ground rock. Engraçado que ele tá com um negocinho azul, né? Eu não sei o que é esse negocinho azul. Mas vamos... Vou dar uma olhada aqui pra ver. Eles colocam um outro bagulho aqui como ground, ó. Eles botam esse negócio branco aqui como ground. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer, esse ground mesh aqui. Que aí a gente vai colocar aqui, ó. Isso. Então esse ground aqui, ele é essa parte branca, né? Não é o que eu quero. Aqui no ground rock, a gente vai fazer o mesmo processo ali, ó. Deixa eu botar normal map aqui. Salva. E aqui no ground rock, a gente vai pegar o albedo. Jogar aqui no base mesh. Então, ó, que legal. Já tem as pedrinhas aqui. E a gente bota o normal map aqui. Aí vai ter umas rugosidadezinhas. Ó, que bacana. Né? Só que ele tá meio ruinzinho ainda pra gente ver. E ele tá num padrão, né? Que a gente percebe que a gente consegue aumentar esse padrão aqui, ó. Por exemplo, tá no tiling de 1 para 1. Vou daqui 20 para 20. Não, aí ficou menor ainda, pô. Isso que eu quero não. Esse branco aqui ficou 10 por 10. Só não entendi porque que a parte branca ali ficou... Esse cara aqui tava com outro material, né? Vou pegar aqui. Eu vou fazer uma pesquisa aqui dentro do projeto. Eu vou clicar aqui nessa opção aqui, tá vendo? Eu vou colocar só materiais, né? Só materiais. E eu vou botar esse de branco aqui de novo, tá?
Então assim, não tá perfeito, não tá 100% bonitão. Assim, a gente pegou aqui uma outra parte que é o I/O, né? Que vocês podem perceber que o material ele tem mais opções aqui, ó. A gente pode usar aqui, por exemplo, se não me engano é o Occlusion Map, que é esse I/O. O I/O ele vai servir como uma forma de conseguir dividir, tá vendo? Que deu uma melhorada aqui. O que que é para pegar luz, o que que não é e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda a gente tem uma visão mais não tão boa assim, né, do chão, por exemplo. Mais para frente eu vou explicar para vocês como é que a gente consegue, por exemplo, deixar esse chão com um aspecto de chão de verdade, né? Porque aqui a gente só tá vendo uma pequena. A gente sabe que tem uma coisinha ali, mas a gente consegue ter uma nitidez muito grande, né? Do que é. E também não tem profundidade, né? Não tem altura. Você percebe que é um plano, assim, né? É reto o negócio. E aí, mais pra frente, eu vou explicar o que é o tessellation, né? Tessellation a gente consegue dar um aspecto mais real, vamos dizer assim, pro negócio. Ainda não gostei muito de como é que tá esse chão, né? Eu sou bem crítico com relação a leveling, né? Não sei se eu consigo aumentar aqui. Tá esquisito esse negócio. Esse material ele tá bem pequeno, né? Em comparação. Enfim, não vou mexer muito nisso, não. Mas basicamente aqui a gente consegue colocar várias texturas para ir complementando essa textura, para complementar esse material. Então, o Occlusion Mapping normalmente ele vem com esse Stigma I/O aqui, né? A gente poderia ter um Height Map, eu não sei se tem Height Maps aqui. Blá, blá, blá. Esse Simna, se não me engano, isso aqui é o Metallic, tá? Vamos ver o nome aqui dele. Não, esse aqui é o Height. Então, ó, se eu quiser usar o Height aqui, eu posso aqui clicar aqui e botar o Height Map. Vamos ver. Aí a gente vai vendo o que que muda, né? Aqui a gente consegue ver um preview, olha só que bonito como é que ele tá ficando, ó. Então, o base map, ele vai ser basicamente a textura propriamente dita, né? É o que está sendo exibido aqui e tal. O normal map, ele vai dar uma profundidade, mas é uma profundidade muito, assim, funciona legal para, por exemplo, um personagem ou para uma pedra, né? Ou até mesmo para parede e tal. Mas para o chão não funciona tão legal. Porque o chão a gente consegue ver que falta alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu colocasse esse material aqui, ó, por exemplo, a gente consegue talvez ter um aspecto melhor do que o chão, né? Não sei, vamos procurar aqui um outro material qualquer que seja legal pro chão aqui, por exemplo, ó. Uma terrinha áspera, né? Um asfalto, ó. A gente consegue ter asfaltozinho quebrado, né? Sei, ó, tem vários aqui que a gente poderia usar, ó. Musgo, grama. Vou pegar esse forest grama aqui. Isso aqui é bem legal, hein? Vamos pegar esse aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Forest. Vou colocar aqui, ó. O high, né? O normal. Aqui eu vou baixar todos para ver o que é o que aqui. A rugosidade, no caso do lit a gente não consegue, a gente teria que fazer uma máscara, né? E o I/O. Beleza. Eu vou mudar aqui esse aqui no caso eles chamam esse cara aqui de Asphalt Broken. Então eu vou mudar aqui o nome desse cara para Asphalt Broken. E aqui eu vou criar um chamado Ground Forest, né? Criar aqui, Create Material. E aqui eu vou botar aqui no chão. Aqui nesse mesh. Ground Force. Show. Aqui a gente vai colocar o albedo, o normal map
Aí o normal map a gente precisa fazer aquele, né, converter. E ó, que legal, ó. Só que ele tá com aspecto molhado, né? Aí a gente precisa colocar aqui, ó, o Higgs, o Occlusion. A gente já começa a ver uma luzinha no fim do túnel. A gente precisa tirar o Smoothness aqui, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui e ficar legal, né? Não tá muito bom, não. Consegue ver um pouquinho, né? Obviamente que isso daqui é só um chãozinho que depois você coloca grama e tudo mais, né? A gente consegue ver melhor aqui, ó. Tá vendo? Numa superfície quadrada parece que fica melhor do que no chão, né? Então a gente consegue ver aqui. Faltam os detalhes, obviamente, né? Eu poderia até usar a rugosidade aqui como metallic, não é uma boa opção, né? Mas consegue. Uma coisa que eu vou explicar sobre materiais também que eu acho super importante, eu não vou me aprofundar muito, é que o LIT, né, que é essa opção de material do Universal Pipeline, e até mesmo o LIT que vem no HDRP, ele utiliza uma versão inteligente, vamos dizer assim, dessas texturas. Por quê? Em vez da gente ter várias texturas aqui, no caso separado, height, I/O, metallic e tudo mais, ele meio que concatena tudo numa camada só, chamada mask, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para gerar esse mask automaticamente? Né? Uma coisa que eu faço muito lá no TOS, por exemplo, eu venho aqui na shader e eu digito standard, tá? E aí vocês vão falar assim, ah, mas eu digitei standard e olha só o que aconteceu. Ficou tudo... Ficou tudo rosa, né? E aí eu posso colocar aqui a rugosidade, mas ele continua rosa, né? E aí eu posso vir aqui em Edit, Rendering, Material, Convert Built-in to URP. Por que eu faço isso, principalmente no HDRP? Aqui, no caso, não teve nenhum efeito prático, né? Por que estava rosa daquele jeito? Porque o shader standard, ele é da pipeline standard do Unity que está sendo, que provavelmente vai virar o RP, né? No caso dos renders os shaders de HDRP, ele concatena esses 4 materiais em um material só, chamado mask, né? No caso aqui do RP, ele não faz isso. Esses 4 materiais virariam um material só que para fazer isso, você precisa ou fazer no Photoshop, né? Para colocar cada um numa camada de cor, ou você precisa fazer justamente esse procedimento aqui, no caso de conversão de material. No RP, como não é minha pipeline usual, né? Eu não sei, eu não sabia se ele ia fazer essa conversão automaticamente. Mas no HDRP, ele faria essa máscara para mim e ficaria bonitinho. Inclusive tem aqui, ó, Detail Mask e ficaria certinho. Às vezes vai ficar um pouco confuso, e às vezes até para mim é confuso isso, né? Porque você fala assim, o que é metallic, o que é height map, occlusion, às vezes a textura vem com nome diferente, né? No caso aqui, albedo, e aqui ele tá falando de base mapping, né? Então, o conselho que eu digo, assim, né? Albedo normalmente é o base map, normalmente, tá? A não ser que o site esteja colocando o nome errado. O heights aqui, ele tem a opção de height map, né? O normal map, então assim, o base map e o normal map, você não vai errar. Principalmente que o normal map, normalmente, ele é roxo, né? Então ele fica bem claro que aquilo é o normal map. Depois, todas as outras texturas aqui que você for colocar, vai testando. Na dúvida, vai testando até ver se vai ficar bom ou não, tá? Ou faz uma pesquisa na internet para falar assim, cara, como é que o que é o rugness? Então assim, vai vendo o que é o que e se fica bom, né? Coloca isso numa superfície aqui, num quadrado ou numa esfera e vê se fica bom, ok? Muitas vezes eu pego algumas texturas que eles estão bem complicados de se entender o que é o que, né? Porque os nomes, cada pessoa que vai fazendo a textura coloca um nome diferente. Então nem sempre fica 100% fácil de entender, né? Não fica fácil de entender o que é o que.
Então você vai colocando. Vai colocando e vai testando para ver se fica legal. Se ficar legal, você usa normal e tal. Então, eu espero que tenha dado uma luz aí de como é que a gente configura. Então, olha só como é que tá a nossa cena já. Se eu der um play aqui, a gente consegue ver. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, né? Já tá com uns 20 minutinhos. Mas a gente consegue ver aqui, olha só que bacana. Já tá começando a criar um pouco de forma, né, galera? Ó. Nossa, o que antes era só um bando de um bando de quadrado e tudo mais, já tem uma corzinha, já tem um materialzinho bacana, né? E aí a gente pode ir testando vários materiais diferentes, criando várias texturas diferentes aqui, né? Então, transformando o nosso leveling utilizando recursos de materiais. E aqui tem várias opções que podem ser testadas, né? Um exemplo aqui, ó, eu consigo pegar o material, vou pegar aqui no caso desse aqui, eu consigo aumentar, ó, a densidade de metálico dele, né? Então, deixo o elemento mais metálico. Isso aqui para elementos que de fato são metálicos é super bacana, né? O smoothness, a gente aumenta e diminui a densidade de iluminação da parada e a gente consegue aumentar aqui o preview, ó, e ver como é que ele fica numa esfera. É bem interessante, né? E aí vai fazendo uma série de configurações aqui. A gente consegue mudar, por exemplo, né, o workflow aqui de metálico para especular e tudo mais. Se a superfície ela é opaca ou ela é transparente. Por exemplo, cabelo, normalmente ela tem uma superfície transparente em alguns pontos e tudo mais. Às vezes tem alguma textura que tenha recorte, né? O alpha clipping também é muito utilizado, por exemplo, se você tem uma textura que uma parte é transparente, né? Você usa esse alpha clipping. E uma coisa super importante que eu vou falar para vocês aqui, indo lá no final do material, você consegue ver uma opção aqui chamada Enable GPU Instancing. O que acontece quando a gente marca essa opção? Caso a pessoa que esteja jogando o seu jogo tenha uma placa de vídeo dedicada, né? Essa textura desse material específico ela vai ser jogada para a memória da placa de vídeo, né? Então a gente vai instanciar isso na GPU. E aí, quando for enviado um shader para a placa de vídeo poder processar, é muito mais rápido e performático para o computador conseguir processar esse shader, já que ele já tem a textura, o material pré-compilado, pré-processado, vamos dizer assim, dentro da memória da placa de vídeo. Então, sempre quando você for fazer um material que ele é muito utilizado em várias cenas, principalmente em leveling, né, é sempre recomendado que você ative o GPU Instance, né, para poder deixar esse material pré-renderizado. Qual é o pós e contra desse negócio, né? Se a pessoa tem uma placa de vídeo que não tem tanta memória assim e tudo mais, você pode acabar ocupando toda a memória, porque se você for reparar, essas texturas aqui, elas têm um K, né? Elas não são muito grandes. Vamos até ver aqui qual é o tamanho delas aqui. Ó, no caso daqui da Forest. Se a gente for pegar aqui só as texturas, né? A gente tem uma textura aqui, são 15 MB de textura em 4 texturas. Mas você imagina, se você tem um leveling super complexo, com várias texturas e tudo mais, você pode ter, assim, 10 GB, 8 GB de textura, principalmente se for texturas em 4K e tudo mais. Então, você pode encher a memória da placa de vídeo e tudo mais e acabar depois utilizando a memória do PC. Né? Por mais que o Unity vai fazer vai reciclar esse material e tudo mais, mas é interessante você selecionar de fato o que você quer que seja processado pela GPU, tá? Para você acabar não ocupando toda a memória. Esse é o lado que precisa tomar cuidado. Mas, de novo, o próprio sistema operacional e o Unity já vão fazer um gerenciamento desses pacotes. Se você tem uma textura que está com GPU instância, mas só que você não está utilizando aquele material em cena naquele momento, né? Esse material vai sair da memória, obviamente, não vai sendo reciclado lá com Garbage Collection e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse material, dessa parte de material, e a gente vai para a próxima aí falando sobre, se não me engano, colisão. Acho que é isso. E a gente se vê na próxima aí. Valeu!